Eu estou muito empolgado porque nós estamos começando hoje a nossa campanha Cobertura Espiritual da Família. Então você não deve, não pode de maneira alguma perder as próximas semanas. Nós teremos outros preletores, teremos em uma semana dessa aí a irmã Help, lá da Verbo da Vida. Vai ser uma semana que vai falar sobre filhos, não perder filhos para as trevas, alguma coisa assim, se talvez a minha memória esteja falhando. Então nós vamos receber a irmã Help em uma destas celebrações, protegendo seus filhos das trevas espirituais. Então a irmã Help tem uma experiência muito profunda a respeito dessa questão e ela vai estar aqui em breve, tá? Em uma dessas semanas conosco. Eu não sei se você já está lendo seu livro, mas eu queria fazer um convite para você. Olha, pessoal, você deve ter essa ferramenta muito importante que é o livro, porque durante as semanas nós vamos ministrando a igreja e você vai lendo esse livro e vai completando o seu entendimento a respeito do que vai ser ministrado aqui. Então não deixe de passar na nossa livraria. Nós fizemos algo muito especial, que é esse combo aqui, da palavra, do texto bíblico, da Bíblia, Slim NVT, e este livro. Só essa Bíblia aqui, ela é, se você for isoladamente lá, ela é R$ 69,90. E este livro é R$ 49,90. Então seria aí um investimento de aproximadamente R$ 120, mas com esse combo que nós estamos fazendo, está saindo por R$ 99,90. Você vai levar a Bíblia e vai levar esse livro maravilhoso do pastor Carlito Paz, nosso mentor, e Leila Paz, Cobertura Espiritual da Família. E hoje, então, nós faremos a exposição, pegando como ponto de partida um questionamento. A minha casa é uma casa de luz ou uma casa de trevas? Nós precisamos observar, nós precisamos olhar para o nosso lar e chegar a uma conclusão. Se o nosso lar, ele, na verdade, discursa a luz ou discursa as trevas. O pastor Carlito Paz, no prefácio desse livro, ele vai dizer o seguinte: nós vivemos tão concentrados no mundo temporal, que é esse mundo natural, e ele chama esse mundo natural, esse mundo temporal, de areia mofetiça, porque você coloca os pés, pensa que está seguro, mas está se perdendo. Então o pastor Carlito, ele traz ele dilata essa compreensão, que nós ficamos tão presos a este mundo, que nós esquecemos da realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito organizado. O mundo espiritual é altamente organizado. Eu costumo brincar e digo que o mundo espiritual é mais organizado do que as nossas gavetas lá da nossa casa. E ele trabalha arduamente para destruir as nossas famílias. O mundo espiritual tem um objetivo. Você pensa que o diabo quer ver uma família feliz? De maneira alguma. Você pensa que o diabo quer ver um casamento feliz? De maneira nenhuma. Ele quer destruir o casamento, quer destruir as famílias. E a nossa campanha Cobertura Espiritual é para que então possamos ter essa compreensão e lutar no mundo espiritual, lutar contra o diabo e seus demônios. O nosso objetivo é dilatar a sua memória para que você compreenda. Só que nessa batalha espiritual, nessa luta espiritual, nós precisamos de um manual. Só que não é do manual da moto, Você compra a moto, vai ter o manual, não é o manual de uma geladeira. Você precisa de um manual que realmente ensina você a combater. É o que nós chamamos de manual de combate. E esse manual, você não vence essa batalha com certificados que você tem. Você não vence essa batalha com o seu pós-doutorado, com o mestrado, com a especialização. Você vence essa batalha com a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós, então, temos o conhecimento desse mundo espiritual. Eu só quero que você entenda, o mundo espiritual é real. É mais real do que essa poltrona que você está vendo aí na sua frente. É mais real do que esse telão que você está enxergando.
Agora, deixa eu relatar uma experiência que eu já tive, eu não sei se você já teve. Mas você já chegou numa casa em que você sentiu assim uma paz, uma brisa, um lugar tão gostoso, um lugar tão leve, que não dá vontade de sair, não? Você chega ali, meu Deus, mas que casa gostosa, que atmosfera gostosa. Eu já cheguei em casas assim. Mas eu não posso também excluir do conhecimento de vocês que da mesma forma que eu já cheguei em casas que transmitiu essa paz, que transmitiu essa brisa, eu já cheguei em casas também que eu senti uma opressão espiritual, que eu senti uma inquietação, um trem ruim dentro do coração que não dá nem vontade de ficar. Agora, pastor, o que é isso? Essa casa que a gente vai e sente uma coisa boa, e essa casa que a gente vai e sente uma coisa ruim, é a atmosfera daquela casa. Ambas as casas têm uma atmosfera. E essa atmosfera, ela vai ser resultado do que é cultivado dentro daquela casa. Então, dependendo do que é cultivado dentro daquela casa, ela vai ser uma casa leve ou ela vai ser uma casa que traz opressão para a gente. Então, meus queridos amigos, dependendo daquilo que nós cultivamos dentro do nosso lar, vai trazer resposta para a atmosfera. Aí é uma campanha de batalha espiritual. A campanha que nós estamos propondo aqui é uma campanha de batalha espiritual. O diabo é real, o mundo espiritual é real, o diabo quer destruir sua casa, o diabo quer destruir seus filhos, o diabo quer destruir sua família. É uma realidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só que existe algo que me preocupa, que essa frase de Wesley, pai, é dos metodistas, um grande avivalista, lá na Grã-Bretanha. Esse homem foi usado por Deus de uma forma tão linda, que ele diz que a luz que não produz transformação pode ser apenas aparência. Porque existem casas que aparentemente está tudo bem. Você chega na sala, poxa, que lustre bonito, que móvel, olha que sofá intocável, que coisa mais linda. Salta diante dos nossos olhos todos os móveis daquela casa. Quem planejou essa cozinha? Quem planejou esse quarto? Poxa vida, só que tem apenas aparência de belo. Porém, no mundo espiritual, há uma grande opressão dentro daquela casa. Tudo que realmente é bonito são apenas os móveis. Mas o mundo espiritual está vazio. É uma atmosfera difícil. Aí Wesley dialoga com Jesus em Mateus 6,23, que diz assim, e se a luz que você pensa ter, na verdade é escuridão, como é profunda essa escuridão? Existem muitas pessoas que pensam que tudo está bem, mas não está. É isso que Jesus está falando. Há possibilidade de ter uma falsa luz. E essa falsa luz, ela é sustentada por uma escuridão. Ela vive apenas de aparência, mas há um peso espiritual naquela casa. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa bater lá no cômodo da sua casa. Talvez você tenha visto algum vulto. Um dia eu estava fazendo uma visita para uma senhora muito querida, a irmã Isabel. Algumas vezes nas tardes da minha adolescência, eu ia lá para a casa de irmã Isabel. A gente ia tomar café, ia orar juntos. E eu gostava muito de irmã Isabel gostava muito de mim. E um dia eu estava orando com a irmã Isabel, e a irmã Isabel me disse o seguinte: Arlen, de vez em quando aqui na minha casa, eu quero que você ore por mim. Por quê, irmã Isabel? De vez em quando aqui na minha casa eu enxergo vultos passando de um canto para o outro. De um canto para o outro, Arlen, eu vejo vultos passando. E nós oramos, intercedemos e profetizamos a libertação do Senhor sobre aquela casa. E nunca mais, graças a Deus, a irmã Isabel viu vulto dentro daquela casa. Porque o mundo espiritual é real.
A casa da irmã Isabela é uma casa tão bonita, uma diretora aposentada, uma casa assim impecável, mas havia pesos espirituais dentro daquela casa. Às vezes, desta mesma forma, desta mesma maneira, pode acontecer com você. Às vezes você está dentro de casa e você sente uma vontade louca de sair correndo. Isso é uma opressão espiritual. Às vezes você está dentro de algum cômodo na sua casa, você sente aquela presença terrível. Isso é opressão espiritual. Então Jesus está falando o seguinte: você pensa que tem luz, mas na verdade você não tem. Você está em escuridão. A pergunta que eu faço hoje, no início da nossa campanha de 7 semanas, não é se você tem uma casa perfeita. A pergunta que eu faço a você é: qual atmosfera governa a sua casa? Ninguém aqui vai ter uma casa perfeita, mas nós teremos uma atmosfera que governa a nossa casa. Vale a pena lembrar que, preste bem atenção, não deixa nada tirar a sua atenção não. Vale a pena você lembrar que o resultado da atmosfera será aquilo que eu cultivo dentro de casa. Pode ter certeza, minha gente, uma casa que só tem briga, que só tem contenda, que só tem palavrão, uma casa que só tem, sabe, tudo aquilo que desagrada a Deus, você chega naquela casa, você sente um peso terrível. Agora, aquela casa que tem amor, que tem paz, que tem respeito, que tem companheirismo, você sente uma brisa na alma, é um lugar gostoso, é um paraíso. Então, nesta noite, eu gostaria de trabalhar essa consciência com vocês, para que realmente vocês entendam que o mundo espiritual, ele é o quê? Real. O mundo espiritual é real. O diabo deseja destruir o nosso lar. O diabo deseja destruir a nossa casa. E o que nós vamos aprender nessa noite é com um homem chamado Josué. Um homem que foi levantado por Deus pós-morte de Moisés. O Senhor Deus havia dito para Josué: o meu servo é morto, mas você não. Então ele ficou responsável em conduzir o povo à terra da promessa. Só que Josué, depois de um determinado tempo, ele consegue. Eles chegam na terra da promessa. Só que ele, já na sua velhice, em tom de despedida, ele chama o povo e fala assim: olha, venham todos aqui em Siquém, num lugar chamado Siquém. Venham todos aqui em Siquém. E eu gostaria de dar uma direção para vocês, para que realmente vocês possam viver aquilo que Deus deseja que vocês vivam. Vocês precisam viver debaixo de uma cobertura espiritual. Gente, não exista ninguém neutro. Ou você vive debaixo de uma cobertura espiritual dos céus, ou você vive debaixo de uma cobertura espiritual do inferno. Não existe ninguém neutro. Aí então Josué, preste bem atenção, Josué vai nos ensinar que uma casa de luz é construída por posicionamento. Você deseja ter uma casa de luz e não de trevas? A sua casa precisa ter posicionamento. Aí então ele diz assim, lá em Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase, ela parece ser muito bonita para a gente pegá-la e colocá-la num quadro de decoração da nossa sala. Só que Deus, Ele não instrui este homem chamado Josué, e não permite com que o Espírito Santo instrua o autor do livro, apenas com a finalidade de que esta frase sirva para colocar em camisa, ou para que essa frase sirva para colocar em carro. Não. O que Josué está falando é a respeito de princípios. A minha casa, ela precisa ser orquestrada por princípios. Então não é uma frase, um clichê para você colocar em camisa, fazer um adesivo, ou você colocar num quadro decorativo lá dentro da sua sala, não. Isso aqui é princípio, porque Josué sabia que toda casa tem um altar. Só que agora,
ele leva o povo a refletir quem está no altar da sua casa. Porque muitas pessoas, elas colocam o autocontrole no altar da sua casa. E o diabo, como diz o povo, os irmãos pentecostais, ele diz assim, ó, o diabo vai com sapatinho de algodão e começa a soprar no seu ouvido, dizendo o seguinte: olha, você realmente precisa ter o autocontrole de todas as coisas. Você precisa ter o domínio de todas as coisas. E nós sabemos que nós não podemos e não conseguimos ter o domínio de nada. Nós somos seres que têm limites. Só que o diabo quer que você tome para si o domínio de tudo. O diabo, ele vai soprar no seu ouvido para que você se torne, ou seja, alguém autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso das pessoas, eu não preciso dos outros. Mentira. Porque nós precisamos de Deus e nós precisamos do outro. Existem pessoas ainda que colocam no altar da sua casa o dinheiro. Eu quero ganhar mais para que eu me sinta seguro. Existem pessoas que vêm na campanha da quarta-feira pedindo a Deus uma porta. Vem na campanha da quarta-feira pedindo a Deus que abençoe a faculdade, pedindo a Deus que abra a porta na vida acadêmica, na vida profissional. Só que quando ela consegue, aí você vê aquela pessoa na rua e fala: fulaninha, deixa eu te falar uma coisa, tem tempo que eu não vejo você lá na igreja na quarta-feira? Tem tempo que eu não vejo você no culto? Sabe qual é o justificativo que ela me dá? Ah, pastor, eu não estou tendo tempo, pastor. Ô filho de Belial, pediu Deus uma porta, pediu Deus na campanha da quarta-feira que abrisse uma porta, e agora não tem tempo para vir na quarta-feira, não tem tempo para vir na igreja. Só que eu trago uma resposta para você. Por quê, pastor? Porque no altar da casa daquela pessoa existe um Deus que se chama Mamon. Menino, pega um livro aí para mim chamado Derrote Mamon. Corre, diácono Ismael, profeta do Senhor. Derrote Mamon. Vem cá, profeta. Aqui, ó. Eita, pastoral, que não deixa de indicar livro. Aqui, ó. Se você é uma pessoa dessa que tem colocado lá na sua casa, no altar da sua casa, esse Deus, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus que toma conta do seu coração, quanto mais você vai querendo, aí você começa a não ter tempo para nada, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para a obra do Senhor. Está aqui um livro para indicar para você: Derrote Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Quando acabar aqui, você passa lá em nossa livraria e toma juízo e começa a ler esse livro, que você vai ver o quanto que Deus vai trabalhar no seu coração. Aí você encontra a pessoa e a pessoa fala: não, eu não tenho tempo. Não dá mais. Mas é porque você, na verdade, não tem prioridade. Olha o que o texto vai nos ensinar. Uma casa de trevas nasce da divisão espiritual. Note bem o que o texto bíblico diz, ó, Josué 24. Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Trocando aqui em miúdos, o que Josué está falando para aquele povo? Que você possa servir ao Senhor de todo o seu coração. Essa integridade aqui é a entrega completa a Deus. O problema de muitas famílias não é a ausência da Bíblia aberta dentro de casa. Existem muitas pessoas que até colocam lá no criado da cama Salmo 91. Eu já vi isso em várias casas. Salmo 91, no criado, na estante. O problema das famílias não é a falta da Bíblia aberta dentro de casa. O problema dessas famílias
é que elas fazem disso um amuleto espiritual. Elas vivem a santidade dentro da igreja, elas vivem a santidade durante os cultos, mas vivem a permissividade fora dos cultos. Aqui dentro eu vivo uma santidade, mas lá fora tudo é permitido, não tem limite, é porque você não tem princípios. Aí eu pego uma frase de Charles Finney que diz: pequenas concessões produzem grandes catástrofes. Olha que incrível! Pequenas concessões produzem grandes catástrofes. Aí o que é que nós enxergamos? Pequenas permissões dentro de casa de coisa que desagrada a Deus. Ah, pastor, ele é jovem, deixa ele fazer para lá. Ah, pastor, essa menina ela está crescendo, deixa ela fazer para lá, pastor. Pequenas permissões, pequenas brechas, pequenos afastamentos de Deus trazem catástrofes terríveis. Você vai se distanciando de Deus e você vai vivendo uma verdadeira catástrofe. Não tem como a gente viver bem longe de Deus. Não tem como a gente viver em paz longe de Deus. É dito e certo. Afastar de Deus é derrota na certa. Afastar de Deus é catástrofe na certa. Afastar de Deus é ruína na certa. O diabo pode até maquiar durante um período, mas no final você quebra a cara. Eu vou repetir. O diabo pode até maquiar durante um período, mas no final eu já sei, quebra a cara. Aí então, nós podemos aprender também que toda casa precisa eliminar pontos de apoio das trevas. Uai, pastor, e minha casa tem ponto de apoio das trevas? Tem. Observe bem o que o texto bíblico diz, Josué 24, 23. Agora, pois, joguem fora os deuses estrangeiros. Aí eu quero te contar uma história. Os pais dessa geração que Josué está falando aqui, eles trouxeram do Egito os deuses estrangeiros. Essa geração aqui, eles não foram a geração ativa que começaram a idolatria. Eles são a geração passiva que herdaram dos seus pais a idolatria. Aí hoje eu não gostaria de falar com você a respeito dos ídolos físicos, mas eu gostaria de falar com você a respeito de comportamentos adotados dentro de casa, que você herdou da sua família, e que você ainda não teve coragem de confrontá-los. Por exemplo, existem famílias que não conversam, existem famílias que gritam. Aí você cresceu em um lar desse, que não houve conversa, mas havia gritaria. Aí você aprendeu, aí você casa. Aí o que você leva para a sua casa? Você leva gritaria e não leva conversa. Isso precisa ser confrontado dentro do seu lar. O que Josué está falando é: jogue fora os deuses estrangeiros, jogue fora o que vocês herdaram das famílias de vocês, quando eles saíram do Egito. Se dentro da casa dos seus pais tinha gritaria, você não pode levar gritaria para dentro da sua casa. Se dentro da sua casa o seu pai desrespeitava a sua mãe, você não pode levar isso para o seu casamento. Ou se a sua mãe desrespeitava seu pai, você não pode levar isso para o seu casamento, para a sua família. Se você via dentro da sua casa o orgulho vencendo o perdão, aí eu aprendi com mamãe o quê? Mamãe, quando brigava com o papai, dizia: vá para o sofá, e você fala: vá para o sofá. Não, meu querido, minha querida,
Você precisa ser confrontado e quebrar, porque o diabo entra nessas brechas e destrói uma família, e destrói um casamento. Vamos lá? A traição que vira costume. Eu cresci vendo papai traindo minha mãe. Aí então traz a traição para dentro de casa. E o sujeito ainda interpreta que ele é o macho alfa. Eu sou o macho alfa. Você é um frangote. Por que, pastor, que eu sou um frangote? Porque não honra a mulher que Deus colocou ao seu lado. Mas eu não posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Aí o cara enche o peito pensando, eu sou o alfa. Eu sou o macho alfa. Você é um franguinho, um fraquinho, uma porqueirinha, que não tem coragem de honrar quem Deus colocou do seu lado. Pastor, mas está acontecendo isso dentro de casa. Cara, filha, filho, abriu brecha. O que eu disse no início de slide? O mundo espiritual é real. Ele não precisa de uma cratera para entrar as recaldas. Ele precisa de uma brecha para fazer a bagunça. Pastor, o que eu faço? Começar a fechar brecha. Ah, é porque no Nordeste é assim. Mentira. No inferno é assim. No Nordeste não. Porque existem homens e mulheres transformadas pelo poder de Deus no Nordeste. Mas no inferno é assim. Amém, amém, amém. Aí a criancinha... Olha, Josué não disse, continue cantando, não. Josué disse, jogue fora. Existem coisas, irmãos, que não podem ser administradas. Existem coisas que precisam ser removidas. É apenas a primeira semana. É uma semana de batalha, é uma campanha de batalha espiritual. Aí o diabo vai botar lá na sua cabeça, eu vou voltar lá nada, aquele pastor vai falar. É porque o diabo não quer que você seja liberto e a sua casa não seja liberta. Porque ele não quer que você saia das garras dele. Mas eu não vou calar minha boca, eu vou falar o que o Espírito Santo mandar eu falar, para que você saia das garras do diabo, para que a sua família saia das garras do diabo. E então nós vemos uma palavra que Josué fala, jogue fora. Você sabe por que muitos de nós ainda não alcançamos a vitória na noite de propósitos? Porque nós guardamos coisas que já deveríamos ter jogado fora. Porque nós acumulamos coisas que nós já deveríamos ter jogado fora. Deus trouxe você aqui hoje para dizer a você, jogue fora, para que você entre e viva as minhas promessas. Pastor, eu não entendo porque isso e aquilo está acontecendo na minha vida, eu não entendo. Pois a palavra de Deus está te mostrando hoje. Talvez exista muitas brechas que você precisa fechar. E que você diz, não tem nada a ver não, isso é normal. Mas depois você começa a ver o diabo operando na sua vida e depois você não entende. A única coisa que eu tenho que fechar, nem vi o tempo passar nessa ministração, mas já está no 8h20, tem que fechar. A única coisa que eu quero falar para você hoje é o seguinte, o mundo espiritual é real. E ele luta contra você e contra a sua família. Você quer receber mais dessa palavra? Eu vou fazer igual o Chaves faz lá no seriado. Venha na próxima semana, no mesmo horário, e vai continuar no nome de Jesus. Tá bom? Você quer receber mais dessa palavra? Eu tenho que fechar, porque já está dando horário.